Mesmo assentados, gostaria de convidar a igreja que abrisse a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, leitura do versículo 19 ao versículo de número 26. Atos 11, leitura do versículo 19 ao versículo de número 26. Atos 11, 19, 26. Atos, capítulo 11, leitura do versículo 19 ao versículo de número 26. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Ó Deus, Pai amado e querido, Tua palavra está aqui aberta e te suplicamos, ó Deus, a Tua bênção para transmitir esta palavra ao Teu povo. Fala aos nossos corações pela ação e pelo poder do Espírito Santo. É o que te rogamos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Atos 11, de 19 a 26, diz assim o texto sagrado. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Meus amados irmãos, indo ao ponto, pelo menos três igrejas, no livro de Atos dos Apóstolos, exerceram grande influência missionária no primeiro século, ou seja, na era da igreja primitiva. Três igrejas, pelo menos. Nós destacamos aqui a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia e a igreja de Éfeso. Jerusalém, Antioquia e Éfeso. Mas nesta manhã nós queremos lançar luz para com a igreja de Antioquia e queremos, já indo ao ponto, destacar três marcas desta igreja. Marcas de igrejas que impactaram o mundo, ou as marcas de uma igreja que impactou o mundo. Primeira marca, Antioquia era uma igreja cujos membros eram parecidos com Jesus. Era uma igreja cujos membros eram parecidos com Jesus. Versículo 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, ou seja, pequenos cristos ou imitadores de Cristo. Ainda que esse título
tenha sido um termo pejorativo cunhado por aqueles que estavam perseguindo a igreja. Eles percebiam que aquela comunidade gentia, aquela comunidade de gregos, se parecia com Jesus. Antioquia era a capital da Síria, naquele tempo a terceira maior cidade do mundo. E o evangelho chegou até lá e floresceu de tal maneira que aquela igreja superou a igreja de Jerusalém no aspecto do ardor missionário. E através dela, da igreja de Antioquia, vários missionários foram enviados para vários outros lugares do mundo antigo para a plantação de igrejas. E os crentes daquela importante igreja eram tão parecidos com Jesus, como já dissemos, que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Quando as pessoas olhavam para aqueles crentes, sentiam que estavam olhando para o próprio Jesus, e isso não é exagero. A vida deles, conforme a história, referendava a sua pregação. O testemunho deles era avalista das suas palavras. E se nós hoje quisermos ser uma igreja que possa impactar o mundo e influenciar o mundo, precisamos ser parecidos com Jesus. Aí você vai dizer, isso é impossível. Não é, porque a palavra nos mostra isso. Ser parecidos com Jesus é, no mínimo, querermos realizar as suas obras, pensar como ele pensou, amar como ele amou, pedir ao Espírito Santo que nos molde a imagem do Filho de Deus a cada dia, a cada instante. Devemos ser parecidos com ele. E a vida piedosa é a base do chamado testemunho eficaz. Precisamos pregar aos ouvidos, mas também precisamos pregar aos olhos de quem nos vê. Como é que a gente prega aos olhos? Com o nosso testemunho. Como é que nós pregamos aos ouvidos? Aqui agora, dessa forma. Mas como é que você prega aos olhos? Quando a pessoa olha para você e vê o seu testemunho diário, vê o seu comportamento, vê as suas atitudes. Nosso testemunho vai à frente da nossa pregação. Por causa do impacto da vida daqueles crentes, uma numerosa multidão se agregou àquela igreja para receber o ensino da palavra de Deus. Uma igreja que se parecia com Jesus. E aqui vai somente uma curiosidade. Lá existiam muitos gregos. E se você quiser visitar a história, você vai encontrar gente toda marcada de tatuagem, com inúmeros argolas e brincos. Gente que você olharia assim e não queria ter por perto, mas essa gente recebeu o Espírito Santo e creu em Jesus. E diz o texto aqui que aquela igreja, quando Barnabé chega até aquela igreja, vê a graça de Deus. E de repente vê eles louvando de uma forma diferente, com instrumentos diferentes, de um jeito diferente, mas a graça de Deus estava ali presente. Não eram como judeus, não estavam se vestindo como judeus, não falavam como judeus, não conheciam a história de Adão e Eva, não conheciam a história dos patriarcas, mas sabia que um Deus tinha criado o mundo. E que esse Deus um dia exerceria juízo. E que para que fossem salvos, deveriam crer no Filho dele que foi enviado. Entregar as suas vidas a Jesus, crer nele e serem salvos. Esse era o evangelho que esse povo havia recebido. Tanto que mais à frente a igreja de Jerusalém vai criar um problema, não sei se vocês lembram. Olha, tem gente se convertendo, os gentios estão se convertendo, mas eles não caminham como a gente. Não fazem a circuncisão, não seguem a lei de Moisés. E criou-se um grande problema e vai surgir o primeiro concílio na igreja de Jerusalém para debater esse assunto. Como é que a igreja de Antioquia e as demais igrejas compostas por não-judeus deveriam se comportar. E qual foi o parecer fechado por Tiago? Nem foi Pedro que, alguns dizem que Pedro foi o primeiro papa, não foi nem Pedro que fechou a questão, mas foi Tiago,
que vai dizer que maiores encargos não deveriam ser impostos sobre eles, bastassem que eles crescem em Jesus, mas que não se alimentasse de carne e nem de sangue que era concedida aos ídolos, que se abstivessem de relações sexuais ilícitas. De resto, deixa eles louvarem do jeito que estão. Eles crerem em Jesus, suas vidas estão sendo transformadas. Apesar dos adereços que eles usam, quando os não cristãos olham para eles dizem, tem alguém parecido com Jesus ali. E isso ensina muito para a gente hoje. Nós, às vezes, estamos muito preocupados com os adereços, com a roupa. E eu vou dizer a vocês, existe muita gente vestida de crente, mas de crente nada tem. E tem muita gente, às vezes, que você acha estranho de início, mas quando você vê o seu comportamento, as suas atitudes, a sua fala, o seu dia a dia, ali caminha um servo de Jesus. Nós aprendemos isto com esta igreja de Antioquia. Segundo lugar, esta igreja que impactou o mundo nasceu debaixo de grande perseguição. Diz aqui logo no início do versículo 19, então as que foram dispersas por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Lembra-se de Estevão? Alguém lembra quem era Estevão? Era um dos diáconos, que haviam sido eleitos para cuidar das viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos diários. Mas só que Estevão se destaca por ser um homem cheio de espírito, um homem que pregava tremendamente, que fazia sinais e prodígios, e ele vai ser pego pelo Sinédrio, vai ser questionado pelo Sinédrio, e vai ser executado por ele, vai ser apedrejado. E quando ele estava sendo apedrejado, ele vai dizer, Deus, não lhes imputes esse pecado, semelhante a Jesus. Estevão é alguém parecido com Jesus. Estevão disse, Senhor, não lhes imputes esse pecado. E o que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão era alguém parecido com Jesus. E esta igreja parecia com Jesus e cresceu em meio à perseguição. A igreja de Jerusalém atendeu a agenda missionária estabelecida por Jesus. Essa agenda missionária se dá em Atos 1:8. E derramarei sobre vós Espírito, e sereis minhas testemunhas. Depois do martírio de Estevão, e naquele tempo de inicial perseguição, exceto os apóstolos, os demais foram dispersos. No entanto, os que foram dispersos, que saíram de Jerusalém, não saíram lamentando e chorando, estamos sendo perseguidos. Mas eles saíram pregando a palavra, inicialmente judeus, mas um grupo começou a pregar também aos gregos. Cada crente era um missionário. Pastor prega, prega, mas a igreja toda deve falar de Jesus. Cada crente era um missionário, e repito, cada crente tem de ser um missionário. Esses crentes que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam, segundo o texto, até a Fenícia, Chipre e Antioquia. As boas novas do Evangelho chegaram àquele território gentio por causa do vento da perseguição. E diz a Escritura, entretanto, que apesar da perseguição, a mão do Senhor era com eles. E muitos, crendo, diz o texto, se converteram ao Senhor. Atos 11:21, nós acabamos de ler, a mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. A graça de Deus em ação naquela cidade alegrou o coração de alguém que já era missionário, Barnabé, que foi enviado pela igreja de Jerusalém, e ele sentiu a necessidade de buscar Saulo em Tarso. Quem é Saulo? Quem é Saulo? Paulo, que antes perseguia a igreja com uma fera, mas que depois, pela ação de Cristo, transformou de um grande perseguidor a um grande
pregador e missionário da palavra de Deus da igreja primitiva. Nós falamos, temos sido ensinados na escola dominical e hoje aprendemos e começamos a ver sobre o amar ao próximo ou amar ao irmão. Meu querido, você gostaria de ter Paulo de Tarso sentado do seu lado na igreja? Sim ou não? Inicialmente, eu não. Ó, então são 2. 3? 4? Não, vamos parar por aí, senão a igreja vai embora. Vamos parar por aí. Irmãos, vamos ser sinceros. Paulo de Tarso era alguém que estava perseguindo a igreja. Tinha cartas que davam a ele o poder de prender membros da igreja, torturar, ele torturava. Ele mesmo vai dizer, num dos seus testemunhos, que ele agarrava homens e mulheres pelo cabelo, levando e trancando no cárcere, torturando-os, para que entregassem aqueles que eram do caminho. Era o nome que a igreja tinha, aqueles que eram do caminho. E de repente vem esse cara aqui, de repente esse cara aparece com a maior cara de santo, dizer, agora eu sou de Cristo. Vamos ser sinceros, irmão, você queria de repente, o maior perseguidor da igreja entre aqui, o maior cara de banho lavado, senta aqui, ô irmão, vem, abraço aqui. Inicialmente, nós não iríamos acreditar, irmãos. Vamos ser sinceros. Semelhantemente, quando há conversão na prisão, inicialmente a gente não acredita que determinadas pessoas se converteram. Mas Barnabé estava aqui, reconhecia que aquele homem havia se convertido, e não somente reconhecer, mas o chama para trabalhar na obra missionária. Amando o próximo e amando o irmão, como a si mesmo. Eu gostaria de ser tratado assim. Eu gostaria que alguém acreditasse em mim. Se fosse eu, gostaria que alguém acreditasse que eu realmente me converti e me desse a mão. E Barnabé fez isso. Precisamos de Barnabés. Abrindo aqui um parêntese. Precisamos de Barnabés em nossas igrejas. Precisamos. A igreja precisa de Barnabés. Homens crentes que dão a mão àqueles a quem ninguém quer dar a mão. Que acompanha aquele que ninguém quer acompanhar. Que cuida daquele que ninguém quer cuidar. Mais tarde, na segunda viagem missionária, vai haver um entreveiro entre Paulo e... Quem está bom de Bíblia? Eu já ouvi alguém falar aí. Paulo e Marcos. Porque Marcos, na primeira viagem missionária, não quero ir não. Aí na segunda quis ir. Aí Paulo, agora também você não vai comigo. Vai ficar com a tua mãe aí. E aí houve uma grande briga. E Barnabé tentou interceder por Marcos junto a Paulo. Mas Paulo ficou irredutível. Então tá bom, você segue com Silas e eu, Barnabé, fico com Marcos. A bênção é tão grande que ao invés de uma viagem viraram 2. Como Deus é, não é? Mas Barnabé é aquele que, olha, tá bom. Da mesma maneira que algum dia não quiseram dar atenção a Saulo, agora acontece com Marcos. Não, dá aqui o menino vai comigo na viagem missionária. E o mais importante é que Paulo, no final da vida, ele vai pedir cartas a Lucas e vai envia-me também Marcos, porque ele me é útil. Irmãos, foi o que eu disse em nossa oração, foi o que eu orei. Às vezes, a gente pode ter algumas questões, deve ter algumas ranhuras, mas o perdão, ele tem que florescer. O perdão tem de florescer. Mas vamos voltar aqui a Antioquia. Embora Antioquia fosse uma grande metrópole, os crentes entenderam por direção do Espírito Santo que o Evangelho precisava ir além, atravessando fronteiras, chegando até os confins da terra. Precisamos entender que o propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. O Evangelho todo, para toda a igreja, em todo o mundo. Terceiro lugar, essa igreja que impactou o mundo é uma igreja que prioriza a obra missionária.
é uma igreja que se parece com Cristo, é uma igreja que nasceu debaixo da perseguição e é uma igreja que prioriza a obra missionária. A igreja de Antioquia recebe a instrução da palavra, nós não lemos isso aqui, isso está em Atos 13, e vai orar e vai jejuar, e diz que o Espírito falou com a igreja para separar 2 pastores para a obra missionária. E a igreja não questionou e nem adiou o assunto, mas atendeu obedientemente. E Barnabé e Saulo receberam a imposição de mãos e foram enviados para a obra missionária. E foram pregar o Evangelho. E aí eu repito o que eu acabei de falar. O propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja e para todo o mundo. Cada igreja deve ser uma agência missionária e cada crente deve ser uma testemunha. Antioquia não reteve o que recebeu. O povo em Antioquia se converteu, louva a Deus, mas ficou ali, igual o mar morto. Só recebe, só se enche de sal. E aí vira o mar morto. Tem tanto sal, recebe tanta bênção e segura que nada ali consegue sobreviver. Se bem que o mar morto tem mudado. As profecias de Jesus, as profecias da Bíblia têm se revelado, têm acontecido. Tem começado a surgir vida no mar morto. Isso é cumprimento da palavra de Deus, em Ezequiel e em Jeremias. Mas isso fica para o outro dia, para nós tratarmos desse assunto. Cada crente deve ser uma testemunha. E Antioquia não reteve para si o que recebeu, mas entregou também o Evangelho. E o Evangelho que foi anunciado a tempo e fora de tempo, aqui, ali, para outras fronteiras. E essa é uma tarefa imperativa, inadiável e intransferível. Eu não posso transferir para outra pessoa. Eu tenho a minha obrigação, eu tenho o meu dever e o privilégio de ter sido transformado em embaixador de Jesus, o embaixador de Cristo. Nós precisamos saber que o campo é o mundo, a igreja é o método e o tempo é agora. Meus amados irmãos, amanhã nós iremos completar 165 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. 12 de agosto, onde nós celebramos a chegada do missionário Ashbel Green Simonton, que chegou até aqui, enviado pelos Estados Unidos, e em pouco tempo plantou uma igreja, criou um seminário e um jornal. Morreu muito cedo, mas a sua obra avançou e chegou até aqui onde estamos. 165 anos, porque alguém que foi motivado pelo Evangelho, alguém convertido, alguém que foi alcançado por vento de avivamento, veio até o Brasil, numa época muito complicada, muito difícil, onde o Brasil, na época, era considerada meio que uma latrina. Este homem vem aqui, deixa o conforto do seu lar e de sua pátria, e vem morrer por causa do Evangelho, para anunciar a fé em terras brasileiras. É preciso informar que outras igrejas já haviam chegado aqui. A igreja luterana já estava aqui e a igreja congregacional também. Mas inicialmente as igrejas chegaram aqui não com o intuito de evangelizar, mas chegaram aqui porque tinha povo seu reunido aqui, desde a época de Dom João VI, que emitiu aquele tratado para a abertura às nações amigas, a abertura dos portos às nações amigas, e muitos vieram. E quando vieram muita gente de igreja, e eles foram permitidos cultuar a Deus da sua forma, mas não foi permitido evangelizar. Os seus locais de reunião não poderiam ser parecidos com igreja. Tanto que, quando começou a se evangelizar, na igreja presbiteriana, muitas igrejas não têm o nome de igreja presbiteriana. Tem o nome de, quem já viu? Casa de oração.
Não podia ter o nome de igreja. Isso mudou com o tempo. Mas realmente os primeiros a evangelizarem foram os presbiterianos coladinhos com congregacionais. As primeiras igrejas protestantes vieram somente e eram fechadas ao seu povo, ao seu grupo. Não evangelizavam, cuidavam dos seus, porque foi isso que foi permitido. Mas Simon chega, apoia também um outro missionário congregacional, que é o Dr. Calley, e começa assim a evangelização aos católicos. Todos eram católicos, não é? Na verdade, o Brasil é católico, nem que seja nominal, mas nem frequenta a igreja, mas foi batizado um dia na vida, é considerado como católico, mesmo que não frequente. E o evangelho chegou a essas terras, anunciado pela voz de um homem que morreu com 34 anos, vítima da febre amarela, que graçava nessa época no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas nós estamos aqui. E amanhã celebraremos com muita gratidão 165 anos de presbiterianismo nacional. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos imensamente, Senhor, por esta palavra. E conforme oramos, nós rogamos mais uma vez, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, e que nós, ó Deus, sejamos um povo parecido com Jesus, e que isso não seja para a nossa vanglória e vaidade, mas não, porque esta é a tua vontade, que sejamos parecidos e moldados à imagem do teu Filho Jesus. Faz-nos a cada dia parecidos com Jesus, assim como era Paulo, assim como era Estevão. Ó Deus, anima-nos a evangelizarmos e que tenhamos prioridade em nossa agenda em falar de Jesus a todas as gentes. Sê conosco. Ó Deus, muito obrigado pelos 165 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito obrigado, ó Deus, pelo pioneiro que foi enviado pelo Teu Espírito Santo a estas terras. E hoje aqui estamos. Obrigado, Pai, pelo presbiterianismo nacional. E Deus, aviva a Igreja Presbiteriana do Brasil. Precisamos de um novo avivamento. Precisamos, ó Deus, rever conceitos. Precisamos, ó Deus, olhar pela Tua palavra de forma apaixonada e pregar o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo. Abençoa, Deus, o Teu povo. Abençoa, Deus, os pastores, presbíteros, diáconos. Abençoa as sociedades da igreja. Abençoa, Deus, os boards missionários, a APMT, tantas outras missões presbiterianas de outras igrejas. E que juntos, ó Deus, deixemos, ó Deus, aquilo que nos separam e nos unamos àquilo, ó Deus, que nos torna uno contigo, a pregação genuína da Tua palavra a todas as gentes. Nós te pedimos estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé e